Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vicente e Natália se reconciliam. Constanza tenta matar Sol. Regina termina com Lorenzo e pede perdão a Zezé. Verônica encontra Olga em coma. Com a ajuda de Elias, Constanza finge a sua própria morte para ficar com o filho de Andréia. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer nas últimas semanas da novela Minha Fortuna é Te Amar. Sol diz que jamais pensou que Olga poderia ser tão cruel e que Benjamin é um anjinho. Margot diz que atormentar daquele jeito o menino não tem perdão de Deus. Kimberly conta para João Gabriel que Olga gostava de frequentar lugares de bruxaria e que queria fazer uma amarra para Vicente. João Gabriel diz que todo o bairro saberá das maldades de Olga e se ela aparecer, terá que acertar as contas com os Ramírez. Vicente consola Benjamin depois de saber de todo o sofrimento que ele passou nas mãos de Olga. Benjamin diz ao pai que quando a mãe morreu, Olga disse que estava feliz e que ela o ameaçou com uma arma para que ele nunca dissesse os seus segredos. Benjamin diz que foi Olga quem fez a sua bisavó adoecer, fazendo bruxaria. Vicente pede perdão a Benjamin por nunca ter se dado conta daquilo. Ele pede que o filho sempre lhe diga o que acontecer, porque sempre acreditará nele. André e Omar se beijam, selando a união dos dois. Vicente diz à avó, aos irmãos Sol e Kimberly, que não faz sentido eles continuarem ali. Depois, ele vai a um parque com o filho e eles brincam juntos. Durante a festa, Andréia diz a Omar que o amor sempre triunfa. Omar diz a ela que eles agora devem se esforçar para que o amor sempre cresça muito. Andréia se sente mal e desmaia. Preocupada, Constanza disse: "Meu filho!" Gustavo diz a Sol que o ódio cegou e pede desculpas por ter duvidado dela. Ele implora o seu perdão pelo filho que está crescendo dentro dela e que é fruto do amor deles. Sol o abraça e eles se beijam. Fernanda informa a família de Andréia que ela já está estável, que teve pequenas contrações. Constanza diz que Andréia não pode perder o bebê. Adriano suplica para que Natália vá viver com ele, pelo bem de Andréia e do bebê. Natália entra para ver Andréia e diz que Adriano quer que Omar e ela vá viver com ele. Andréia diz à mãe que não, que o que precisa é dela. Natália diz que vai junto, que não vai deixá-la só. Natália chega em casa à noite e encontra Vicente sentado na escada. Ela fica surpresa ao saber que ele não se casou com Olga. Elias diz a Constanza que depois que o neto dele estiver fora do país, vai se encarregar para que André e Omar jamais o vejam. Ele diz a Constanza que vai colocar o neto aos seus cuidados, mas como garantia, ela terá que deixar toda a sua fortuna no nome dele. Elias diz que essa é a garantia de que ela não vai jogar sujo com ele. Constanza aceita as condições dele. Vicente diz a Natália que foi Olga quem não chegou à igreja e que no dia seguinte vai denunciá-la por abuso infantil. Natália fica chocada ao saber dos maus tratos que Olga fazia com Benjamin. Vicente diz que o filho ficou calado por medo, porque Olga havia ameaçado matá-lo se ele dissesse algo. Margot diz a Benjamin que pressentia que algo não estava bem. Ela diz que todos vão estar mais pendentes dele agora e pede para ele prometer que nunca mais vai esconder algo deles. Benjamin promete à bisavó e eles se abraçam. Vicente diz a Natália que se não fosse pelo vídeo, talvez ele nunca se daria conta da maldade de Olga contra o seu filho. Natália pede perdão a Vicente e diz que ela tão pouco se deu conta do que estava acontecendo. Vicente diz que foi um imbecil por acreditar que Olga gostava do filho dele e confiou nela. Natália e Vicente vão à pensão. Ela abraça Benjamin chorando muito. Benjamin a chama de mamãe Natália, diz que está bem e que o bom é que o papai dele não se casou com a bruxa. Natália diz a ele que é sua mãe e promete que os seus braços e coração sempre serão dele. Ela diz que vai cuidar e protegê-lo para que nunca mais voltem a machucá-lo. Valentina diz a Mário que ele poderia deixar algumas roupas na pensão para quando for dormir ali. Mário diz que o que Valentina deveria fazer é reconsiderar a proposta dele e que vivam juntos. Valentina diz que não quer viver no apartamento de luxo dele e que gostaria que eles vivessem ali.
Vicente diz a Natália que não se lembra de nada do que aconteceu naquela noite com Olga e que se ela lhe der um voto de confiança, nada impediria que eles ficassem juntos. Natália diz que o amor deles é tão forte quanto aquela casa e que nada pode derrubá-los. Vicente diz que essa é uma oportunidade para eles começarem de novo, que podem mudar tudo na casa e deixar ela mais confortável para eles e para os filhos. Natália fica emocionada. Vicente diz que ela é o amor da vida dele, que ela é a mulher com quem ele sempre sonhou e precisa ao seu lado. Os dois se beijam. Valentina diz a Mário que não se agrada de luxos, mas ele insiste para que ela aprenda a se comportar em outros ambientes sem mudar a sua essência. Valentina diz que é mecânica e que não quer deixar sua gente por um apartamento de luxo e sem calor de um lar. Mário diz que eles têm um problema sério, pois ele também não quer viver em um quarto de pensão. Ele a incentiva a estudar mecânica e a se tornar melhor. Valentina não quer e pensa que ele tem vergonha dela. Natália diz a Vicente que eles terão que esperar mais, que a encanta os planos que eles têm pela casa, mas as filhas e ela viverão um tempo na casa de Adriano. Vicente fica triste. Natália diz a ele que não ama Adriano, que sua alma, pensamentos, pele, tudo são dele, mas que antes de fazer uma vida ao seu lado, precisa proteger as filhas e para isso precisa estar perto de Adriano. Ela diz que não quer salvar o seu casamento, mas Adriano deve acreditar que ela está lhe dando uma oportunidade. Vicente diz que não entende o que está acontecendo. Natália diz que não pode dar mais explicações para ele e que vai precisar que ele confie nela. Vicente diz que confia nela com os olhos fechados e para ela fazer o que tiver que fazer, que tem o apoio dele. Omar diz a Andréia que está feliz por ser marido dela. Mário diz a Valentina que o seu único desejo é que ela se supere e deseje algo a mais na vida. Valentina diz que tem razão e que ele se incomoda por ter uma namorada que é uma simples mecânica. Mário e Valentina não conseguem chegar a um acordo e eles terminam o namoro. Andréia diz à tia que jamais se esquecerá de que ela sabia da relação entre o pai dela e Verônica. Andréia diz para a tia se afastar e que não a quer perto dela e nem do seu bebê. Constanza diz que se Andréia perdoou o pai, que é um criminoso, então confia que algum dia ela possa vê-la com outros olhos. Gustavo conversa com o filho, pede perdão e promete que jamais voltará a se afastar dele e de Sol. Natália chega à casa de Adriano para ficar. Adriano fica muito surpreso ao saber por ela que Vicente e Olga não se casaram, porque ela não chegou na igreja. Valentina desabafa com Zezé sobre o seu término com Mário. No dia seguinte, Natália conta para Andréia que Vicente não se casou com Olga. Adriano liga para Verônica e diz que precisa que ela o ajude a encontrar Olga, porque ela não se casou com Vicente. Verônica acha estranho e diz que vai tentar localizá-la. Natália diz a Andréia que Vicente é o homem da vida dela. Andréia diz à mãe que ainda tem esperanças de que o pai seja inocente, mas sabe que Vicente é o grande amor dela e espera que quando tudo acabar, eles possam ficar juntos e em paz. Natália fica muito feliz com a mudança e o apoio da filha. Andréia diz à mãe que a julgou muito mal quando tudo aconteceu com seu pai, mas hoje se dá conta de quão valente, íntegra e forte que ela é. Teresa fica contente ao ver Cláudio consciente e bem. Cláudio diz que aquela é a primeira vez que vê Teresa sem a influência do álcool e ela está mais bonita do que nunca. Cláudio é liberado e continua decidida a frequentar o grupo de alcoólicos anônimos. Elias agradece Verônica pela noite interessante que tiveram e vai embora. Sozinha, Verônica diz: "Estúpido, você não sabe o que te espera." Regina conta para Zezé que Lorenzo foi embora com os pais dele e nem mesmo se despediu dela. Regina diz a Zezé que errou muito por não ter o escutado e que ele tinha razão, Lorenzo só estava brincando com ela. Zezé diz que ainda gosta muito dela e pergunta se ela lhe daria outra chance. Regina sorri e dá um beijo no rosto dele. Adriano diz a João Gabriel que Vicente é covarde por não ter se casado com Olga e ainda mais por ela estar grávida dele. João diz a Adriano que existe a suspeita de que o bebê de Olga seja de outro. Teresa diz a Cláudio que está muito surpresa pela decisão dele de mudar. Cláudio diz que tem medo de recair, mas que fará tudo isso para ser digno de ser companheiro dela. Teresa diz que eles já não são um casal, mas Cláudio diz que precisa dela e que não poderá sozinho.
Adriano diz a Natália que sabe que ela voltou para o seu lado somente porque pensou que Vicente iria se casar com outra. Natália diz que está ali, dando a oportunidade para ele demonstrar que mudou. Ela deixa claro que viverá alguns meses ali e que aquilo será como um teste para perceberem se realmente a relação deles pode funcionar. Adriano diz que não quer que Vicente se aproxime dela. Natália diz que Verônica se aproxima dele e que eles continuam se vendo. Adriano nega que esteja vendo Verônica e diz para Natália entender que o caso deles terminou para sempre. Omar comemora com Vicente por ter conseguido que a Universidade de Londres permitisse que ele continue estudando pela internet. Verônica pergunta a Adriano se ele acha que Vicente sabe que o bastardo de Olga é dele. Adriano diz que não e que os planos dele não podem ir por água abaixo por causa de Olga e que precisa encontrá-la para calá-la. Verônica diz que quando Adriano tirar tudo de Natália e ela de Elias, eles poderão ir juntos e começar de novo. Adriano diz que sim, mas sem traições, porque senão ele vai matá-la. Verônica diz que senão é ela quem vai matá-lo primeiro. E eles se beijam. Natália aproveita que Adriano não está em casa, entra em seu escritório, começa a investigar sobre ele e acaba encontrando um cofre. Elias diz a Mário que pensa em tirar Adriano da jogada e para isso precisa de alguém que lave dinheiro como ele faz. Mário diz que gostaria de ter uma oportunidade onde eles ganhem esse dinheiro. Elias diz que é preciso uma família para manter a aparência e é justamente por isso que Adriano está tentando recuperar a sua. O agente está de olho em Mário e Elias. Sol fica sabendo que Valentina e Mário terminaram. Ela diz a Valentina que o problema é ela por não confiar nele. Valentina admite que foi a responsável pelo término e diz que não quer perder Mário. Verônica vai até a casa de Vicente e diz que chegou o momento deles se conhecerem melhor. A agente passa novas instruções a Natália para que ela descubra informações sobre Adriano. Verônica diz a Vicente que não a surpreende que Natália esteja louquinha por ele. Vicente diz que se ela quer fazer mal a Natália, ele não vai permitir. Verônica diz que ele está errado e o que interessa a ela é o mesmo que a ele, afastar Natália definitivamente de Adriano. Como foi instruída pela agente, Natália coloca um dispositivo no computador de Adriano e começa a copiar todos os arquivos dele. Verônica diz a Vicente que Natália deu uma oportunidade para Adriano. Eles estão juntos à noite e a carne é fraca. Vicente diz que a dela pode ser, mas a de Natália não. Verônica pergunta se Vicente sabe quais são os verdadeiros motivos de Natália para ter voltado para a casa de Adriano. Verônica diz para Vicente não estar por vencido, recuperar Natália e não deixar que Adriano atire dele, porque ele é somente dela e ela vai defendê-lo com unhas e dentes se for necessário. Natália consegue copiar todas as informações do computador de Adriano. Adriano chega em casa, encontra a Natália em seu escritório e pergunta o que ela está fazendo ali. Cláudio começa a frequentar o grupo de Alcoólicos Anônimos. Teresa diz a Margot que Cláudio está mudado e tomou a decisão de participar da sua primeira reunião nos Alcoólicos Anônimos. Natália diz a Adriano que estava querendo encontrar algumas receitas na internet, mas o computador dele está bloqueado. Adriano diz que a senha é o dia do aniversário dela, porque é uma data que ele tem sempre presente em sua mente e no coração. Teresa é sincera com Juliano e diz a ele que vai ajudar o marido, não vai abandoná-lo. Ela diz que é a primeira vez em muitos anos que vê Cláudio decidido a mudar e não vai soltar a mão dele. Juliano fica triste, mas aceita a decisão dela. Vicente conta para Natália sobre a visita de Verônica. Enquanto isso, Verônica e Adriano se agarram na casa dela. Vicente diz a Natália que Verônica quer saber o motivo dela ter voltado com Adriano. Natália pensa que Adriano já está suspeitando de algo e por isso mandou Verônica ali para averiguar. Vicente diz a Natália que está preocupado com ela e não quer que ela corra nenhum perigo. Natália abraça Vicente, promete a ele que só ficará na casa de Adriano para cuidar da gravidez de Andréa e que quando o neto nascer, voltará para morar ali com ele. Vicente diz que então eles têm 2 ou 3 meses para deixar aquela casa muito bonita. Natália diz que sabe que ali eles vão ser imensamente felizes. Vão se passar 2 meses. Nós veremos Natália e Vicente se beijando. E logo depois, Regina, Benjamin e Zezé entrando na casa e comemorando que ela ficou muito bonita depois da reforma.
Omar diz que Andréia está mais bela do que nunca e acaricia a barriga dela. Constanza transfere toda a sua fortuna para Elias. Elias diz que quando o neto e ela estiverem fora do país, ele vai lhe devolver tudo. Elias diz a Constanza que para evitar que suspeitem dela, ela deve deixar de existir. E naquela noite, eles vão fingir a sua morte. Constanza fica muito assustada, mas Elias diz que se ela quiser que as coisas funcionem, terá que fazer tudo como ele diz. Elias entrega remédios para Constanza, manda ela tomá-los à noite e se encarregar de que alguém a encontre para chamar uma ambulância. Sol e Gustavo vão ao ginecologista e descobrem que serão pais de uma menina. Eles ficam muito felizes. Elias diz a Verônica que pensa em tirar Adriano de seus negócios e que Mário Rivas quer fazer parte. Ele entrega algumas informações sobre Adriano para ela. Verônica diz que aquele é uma arma para destruir Adriano. Mário leva o carro de Fernanda à mecânica para arrumar e diz que ela vai buscá-lo mais tarde. Valentina pergunta se Mário está saindo com ela novamente, mas ele não a responde. Cláudio comemora que está há 2 meses sóbrio e agradece o apoio do grupo. Teresa se sente orgulhosa dele. Constanza vai ver Andréia e diz que ela deve se cuidar até o último dia. Andréia sente o bebê se mexer. Constanza toca a barriga dela e emocionada diz: "Eu te amo, bebê. Já quero te conhecer. Nos vemos logo, logo." E beija a barriga da sobrinha. Natália e Vicente recebem a família em casa. Benjamin está muito feliz e sorri. Vicente diz a Natália que toda vez que vê o filho sorrir, agradece tanto à Virgem. Natália diz que com as terapias e o amor da família, toda a dor e mal que Olga fez a Benjamin logo ficará para trás. Vicente diz que espera que essa mulher má nunca volte. Olga está internada em um hospital há 2 meses e em coma. Ela começa a demonstrar uma pequena reação. Cláudio agradece Teresa por ter lhe dado a oportunidade de demonstrar que pode mudar. Teresa diz que sabe que não tem sido fácil para ele e ela se sente orgulhosa. Elias diz a Adriano que pensa seriamente em envolver Mário Rivas nos negócios ilícitos deles. Adriano não concorda com isso, mas Elias não se importa e diz que Mário vai falar com ele. Elias diz a Adriano que é bom ele estar com as contas claras, porque a primeira missão de Mário é descobrir se ele está lhe roubando. Mário diz aos agentes que Elias está começando a confiar nele para envolvê-lo em seus negócios ilícitos. Gustavo conta para Valentina e Donovan que Sol e ele terão uma filha e diz que está contando os dias para pegá-la nos braços e enchê-la de beijos. Constanza chega à mecânica, escuta o que Gustavo fala e diz que ele enche a boca para falar daquela peste. Gustavo manda a Constanza se calar e diz que finalmente está conhecendo a felicidade que ela lhe tirou durante tantos anos com mentiras, abusos e enganos. Gustavo diz que só encheu a vida dele de paz, carinho, compreensão e que no final, com a filha, os dois receberão a sua recompensa, uma família cheia de amor. Constanza vai embora chorando. Adriano diz que Mário é só um peão de xadrez e não está pronto para uma grande vida. Mário diz a Adriano que um peão pode se tornar rei e ele continua sendo um criminoso asqueroso. Fernanda vai à mecânica buscar o seu carro e diz a Valentina que entre Mário e ela só existe uma amizade. Fernanda diz a Valentina que Mário a ama e propõe que ela se arrume bem bonita e vá no lugar dela jantar com Mário e que resolvam as coisas. Valentina agradece o conselho de Fernanda. Mário diz a Adriano que Elias suspeita de que ele está ficando com boa parte do dinheiro que está lavando e pergunta se ele continua sendo o mesmo rato traidor. Adriano pega Mário pelo colarinho e diz que se ele aprecia sua vida, terá que tomar cuidado com o que fala. Mário pergunta se Adriano também vai acabar com ele como fez com Tânia e o chama de maldito assassino. Constanza vai até a pensão, observa Sol cuidando das plantas na parte de cima e vai até ela. Sol fica assustada ao ver Constanza. Constanza observa a barriga dela e depois a ataca e começa a enforcá-la. Com a ajuda de Elias, Verônica consegue encontrar Olga. Constanza diz a Sol que a odeia com todas as suas forças e que se não pode ter um filho, ela também não terá. Constanza diz que Sol teve sorte no dia em que ela tentou passar com o carro em cima dela, mas agora ela vai acabar com ela e a sua maldita peste. Natália chega à pensão, fica horrorizada ao ver que Constanza quer jogar Sol lá de cima e corre para tentar ajudar a amiga.
Constanza jura a Natália que vai jogar sol se ela der um passo a mais. Adriano diz a Mário que não deu fim à vida de Tânia, que certamente foi Verônica quem colocou na cabeça dele que foi ele quem eliminou, mas na realidade é ela quem deve ter assassinado. Natália suplica para que Constanza não faça algo do que poderá se arrepender por toda a vida. Constanza diz que a única coisa que se arrepende é de não ter acabado com aquela maldita cabeleireira antes dela ter terminado com o seu casamento. Só implora para Constanza não fazer nada à sua filha. Um senhor chega à pensão, vê o que está acontecendo e sai rapidamente. Verônica diz a Olga que tem certeza de que Adriana está por trás do que aconteceu com ela. A chama de estúpida e manda ela abrir os seus malditos olhos. Nesse momento, Olga acorda. O senhor que saiu da pensão avisa Vicente, Gustavo e João Gabriel que Constanza quer matar Sol. Constanza joga Sol e Natália se desespera. Sol consegue se segurar na grade e fica dependurada. Vicente, Gustavo e João Gabriel chegam à pensão e salvam Sol. Constanza está surtada e Natália a abraça chorando. Adriano diz que Mário é um imbecil por ter comprado outra mentira de Verônica e que a essas alturas não se surpreenderia se ela tivesse eliminado Tânia. Mário diz que Adriano e Verônica são capazes de tudo e ameaça acabar com ele primeiro, se tentar destruí-lo. Gustavo jura que Constanza se arrependerá daquilo. João Gabriel diz que devem chamar o manicômio para levar Constanza, pois ela não está boa das ideias. Natália diz que Constanza precisa de ajuda, pois perdeu o juízo por completo. Constanza diz que Natália não a entende e que ela não quer fazer aquelas coisas. O médico examina a Sol e diz que está tudo bem com ela e a bebê. Gustavo garante a Sol que vai se encarregar para que Constanza jamais volte a incomodá-la. Salma diz a Elias que tem vontade de fazer como Natália e se afastar dele por ser um infiel. Elias diz que o casamento dele sempre foi um negócio e é ele quem decide quando termina. Valentina diz a Sol que Mário iria jantar com Fernanda, mas ela propôs que ela fosse em seu lugar e o surpreendesse. Verônica liga para Elias do hospital e pede a ajuda dele para tirar Olga discretamente dali. Constanza finge para Natália a mãe que aceita ser internada, mas diz que antes quer ir em casa trocar de roupa e fazer as suas malas. Verônica leva a Olga para sua casa e manda a Joana cuidar dela. Gustavo diz a Vicente e a João que vai sair para resolver um assunto, mas é coisa dele e manda a Vicente não se meter. Em sua casa, Constanza diz a Natália que vai tomar um banho. Sozinha no banheiro, Constanza coloca em ação o plano de Elias e toma vários comprimidos. Vicente vai atrás de Gustavo e o encontra com uma arma. Gustavo diz a ele que tem que parar Constanza e proteger a filha e a mulher que ama. Vicente tenta controlar Gustavo, mas ele sai atrás de Constanza. Natália estranha a demora da irmã e a chama. Enquanto isso, Constanza está caída no chão inconsciente. Olga acorda, vê que está amarrada e pede para a Joana soltá-la. Ela diz que precisa ir para o seu casamento e que Vicente está esperando. Ela grita por socorro. Joana dá uma bofetada nela, manda ela parar de gritar e ficar tranquila, senão terá problemas. Verônica e Adriano jantam em um restaurante. Ela diz a ele que Vicente não suspeita que o filho de Olga é dele. Verônica diz que está com ele e eles são cúmplices e armantes. Adriano pergunta por que então ela fez Mário acreditar que ele acabou com Tânia. Valentina chega ao restaurante muito elegante e Mário fica encantado ao vê-la. Adriano está convencido de que Verônica matou Tânia, mas ela nega. Fernanda chega ao restaurante, vê Verônica e Adriano e diz: "Por que não me surpreende ver juntos um par de parasitas como vocês?" Natália entra no banheiro e se desespera ao ver Constanza inconsciente. Gustavo chega à mansão de Constanza e Vicente tenta impedi-lo de fazer uma loucura. Valentina diz a Mário que agora sim sabe que Fernanda e ele são só amigos e que deixou ser levada pelos ciúmes. Mário diz que ela está belíssima e é perfeita como é. Valentina pede desculpas a ele por suas atitudes e eles se reconciliam. Fernanda diz que Verônica e Adriano são uns descarados e não tem vergonha de se encontrar em um lugar público. Verônica vai embora e Adriano tenta se explicar para Fernanda. Fernanda diz a Adriano que sabe muito bem o que viu,
que aquela é a verdadeira face dele e ele jamais deixará de ser um sem vergonha e mentiroso. Vicente consegue acalmar Gustavo e ele se arrepende da loucura que estava a ponto de cometer. Natália desce as escadas chorando. Diz a eles que Constança tentou tirar a própria vida, tomou vários comprimidos e ela já chamou a ambulância. Joana dá água para Olga. Olga joga água no rosto dela. Joana dá outro tapa em Olga e diz que ela vai ficar sem jantar. Verônica diz a Olga que ela está em sua casa, que a encontrou em um hospital e a solta. Olga diz que precisa falar com Vicente, que hoje é o dia mais feliz da sua vida, porque eles vão se casar. Verônica diz que ela está muito confusa e que isso aconteceu há 2 meses. Elias e Salma chegam à casa de Constança, no momento em que ela está sendo levada para o hospital. Elias diz que todos estão muito nervosos e ele acompanhará Constança na ambulância. Verônica conta para Olga que ela estava desaparecida há 2 meses e que foi encontrada com seu vestido de noiva em muito mau estado. Olga se lembra do que aconteceu e conta para Verônica que foi violentada. Verônica diz que ela perdeu o bebê. Elias liga para Salma e diz que Constança faleceu. Salma diz a Natália que sente muito e que Constança morreu na ambulância a caminho do hospital. Muito abalada, Natália chora nos braços de Vicente.